Oi pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. Eu estou bem também, graças a Deus. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sistematizado, é, lembrando que ele acontece em etapas e muitas vezes a gente volta em outros assuntos que a gente viu, né, de forma assim bem sintética, e ao longo desses estudos a gente vai voltando naqueles temas e tornando ele um pouco mais abrangente. Então hoje nós vamos ter o prazer de falar sobre o nosso Allan Kardec, o codificador, o professor e codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E lembrando, né, que é muito importante que a gente tenha lido todo o roteiro, porque fica de uma, não podemos passar todas as informações porque temos um tempo reduzido. Então é importante que todos tenham lido em casa, estudado, para que o entendimento se faça de forma melhor, gravem mais as informações, e que a gente sempre leia com aquele espírito de vivência daquela época, né? Se colocando inteiro naquele momento ali, porque assim a gente cria uma certa emotividade e aquilo fica gravado no nosso espírito. A gente pode ter maior conhecimento, ele fica mais sólido, né, dentro de nós. Bom, seu nome não era Allan Kardec. O nome dele de batismo era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele vinha de uma família por parte de pai de juízes e advogados, né? E por parte de mãe de matemáticos, filósofos, escritores. Era uma família, embora simples, porque não tinham recursos sólidos, mas era uma família muito culta. E isso foi muito importante para o trabalho dele, porque convivendo ali naquele meio de muita cultura e sendo instigado, né, aos estudos, ele pôde desenvolver os sentidos dele, de forma a mais tarde refletir no trabalho seríssimo que ele teria pela frente. O pseudônimo Allan Kardec, só mais tarde, quando ele iria publicar as obras, é que ele foi usar esse pseudônimo, porque ele foi revelado por um espírito, Zéfiro, que em encarnação anterior, no passado, ele teria usado esse nome. Ele era o Allan Kardec, teria sido um druida. O druida, gente, para quem assistiu aquele filme Senhor dos Anéis, vocês lembram do Gandalf, o cinzento, depois tornou branco? Era o Gandalf. Ele se baseou na figura de um druida antigo. Então eram sacerdotes, uma espécie de sacerdotes do antigo povo celta. Então eles orientavam as pessoas, né? E, enfim. E então foi sugerido por esse espírito Zéfiro que ele usasse, né, esse pseudônimo de Allan Kardec, para que não fosse confundido com Hippolyte, que já era um homem notório na questão de educação, e ele publicava também livros, né, didáticos, com aquele espírito, né, de um homem de ciência. Ele já tinha obras lançadas, obras didáticas lançadas. Então, para que não ficasse confundido, né, com essas novas obras, com as obras do Hippolyte,
que na verdade não eram dele, né? Eram dos espíritos. Então por isso ele quis fazer, né? Acho que o espírito auxiliou a ele que ele usasse um outro nome que não o seu próprio nome de batismo. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. A época, né, como nós já falamos lá no início, né, dos nossos estudos, foi uma época de agitações políticas, de conflitos religiosos, sociais, foi a época de Napoleão I. Sandrinha me ligando ali, eu vou atender depois, senão vou atrasar, depois eu falo com ela. Então nós vimos lá no início, né, no roteiro 1, eu creio. Vamos ver aqui. E então essa família dele foi uma base muito importante, né, para o desenvolvimento intelectual, seu desenvolvimento intelectual, para o trabalho que ele ia realizar. E isso foi programado antes da encarnação dele. Já era uma programação, não teve acaso nenhum nisso, foi uma programação prévia, né? Para que ele tivesse esse estudo, né? O intuito, né? de desenvolver sua intelectualidade. Então, com os 10 anos, ele foi enviado pela família para a Suíça, no Instituto Yverdon, para estudar com Pestalozzi. Esse instituto era muito famoso, porque o Pestalozzi também era um famoso também educador, era filantropo, e as famílias tradicionais mandavam seus filhos para lá para estudar com o Pestalozzi, cuja metodologia era diferente da educação que era dada à época, porque era baseada na intuição, no amor, e era uma referência, né, no tocante à educação da época. Então por isso ele foi para lá. Ele foi um aluno muito brilhante, porque ele já era uma criatura inteligente, né, muito aguçado, né, e tão brilhante que já com seus 14 anos, quando Pestalozzi tinha que fazer viagens para implantar outros institutos em outras cidades, quem ficava no lugar de direção da escola era o próprio Allan Kardec, e só aos 14 anos. Então, para vocês verem a seriedade desse menino, né? Então, desde cedo, muito compenetrado, né, dos seus deveres. Então veio mesmo para realizar, né, o que mais tarde ele saberá, né, dessa proposta. Então tudo que ele aprendeu com Pestalozzi, o método, o critério, o ajudariam mais tarde com a codificação. Então em 1825 ele dirigiu a primeira escola, a escola do primeiro grau, porque justamente como nós dissemos, ele tinha muita capacidade e foi trabalhar com ensino, desenvolvendo várias atividades. Ele era impressionante, uma criatura com um poder de trabalho, com um poder de estar ali trabalhando com várias coisas, né? Em 1826, ele fundou o Instituto Técnico Rivaio e baseava-se em princípios de seriedade e utilizaria uma metodologia inovadora. Então, ele já, em 1831, ele já havia publicado vários livros didáticos. Em 1831 ele publicou mais 3 e nesse mesmo ano ele conheceu a sua futura esposa, Amélie Gabrielle Boudet. Ela era professora da Escola de Belas Artes, era poetisa
e pintora. E em 1832 ele se casa com ela. Ela era mais velha que ele, 9 anos, mas parecia bem mais jovem, como diz, parecia 10 anos mais jovem. Mas essa diferença de idade, devido à maturidade que ela trazia, devido à calma natural, que com certeza já era possuidora, né, dessa calma natural, e ela então ela pôde auxiliá-lo muito por ser aquela criatura que sempre deu apoio, né, pela maturidade que ela trazia e por ele ter muita necessidade, por ele ter passado por grandes dificuldades, né, em momentos de decisão, em momentos de muita opressão, né, que ele sofria, pressão que ele sofreu, e ela estava ali, sempre uma fiel companheira, dava todo o apoio, dava toda a força que ele precisava, era um sustentáculo na sua vida. Como já dissemos, ele não passou bons pedaços, então ele realmente necessitou daquela pessoa. Então essa diferença de idade fez toda a diferença também, né? Em 1834 ele teve que vender o instituto, porque ele teve problemas financeiros. Ele tinha uma sociedade com o tio, irmão da sua mãe, e o tio se atrapalhou, né? Então eles se viram, né? Eles quebraram, né? Então assim, quebrou, então ele teve que vender o instituto, né? E aquela renda ali ele aplicou e passou a viver daqueles recursos ali, da venda da escola. De 1835 a 1840, ele começou a organizar cursos gratuitos. Era uma criatura muito sábia, tinha muitos conhecimentos em muitas áreas, né, em várias áreas da educação. Era um poliglota, ele dava aulas de alemão, traduzia livros para língua inglesa, da alemã também. Então, gente, isso é um trabalho demais, a gente fica até impressionada, né? De como que ele achava tempo para tanta coisa. E em 1849, ele ainda foi fazer uma universidade, ele foi à Universidade da França para aprender mais. E, com isso, paulatinamente, ele foi se tornando um homem de ciência, né? Já desenvolvendo aquilo que ele trazia como... ele tinha esses dons, né? Então, talentos que ele trazia naturalmente, e ele foi desenvolvendo isso, foi despertando, né, aqueles talentos que ele já tinha dentro dele. Então, no primeiro momento, ele não era aquela pessoa religiosa. Alguns dizem que ele era até agnóstico, né? Era uma pessoa aberta, mas não era religioso. Os pais eram católicos. Ele estudou com o professor Pestalozzi, que era protestante, mas como ele tinha aquele espírito, né, já de ciência, ele mantinha, né, sempre um olhar diferenciado, né, era positivista, né, do Auguste Comte da época na França. Então ele também foi influenciado pelo positivismo de Comte, né? Mas era uma pessoa muito lúcida, era o bom senso encarnado, no dizer de Camille Flammarion, porque era realmente aquela pessoa com muito critério mesmo, né? E ele não se deixava levar somente pela intuição. Ele sempre utilizava critérios lógicos, com racionalidade em tudo que ele fazia, em toda a sua vida, na sua maneira, já era uma maneira de ser dele, naturalmente ele era assim, essa criatura muito racional. Em 1854, ele tomou ciência sobre as mesas girantes. Ele ouviu falar, né, das mesas girantes pelo senhor Fortier.
Esse senhor Fortier era um companheiro de estudos do magnetismo humano, né? Então eles mantinham os estudos sobre o magnetismo humano. Então o senhor Fortier veio falar para ele das mesas girantes, veio todo empolgado, mas Kardec não ficou assim, porque julgou no primeiro momento que aquilo era um efeito do magnetismo humano também, então não deu atenção. E também aquela empolgação toda do senhor Fortier, ele deixou passar. Então não deu importância. Em 1855, ele encontrou com o senhor, um amigo de 25 anos já, o senhor Carlotti. Esse senhor Carlotti, ele, como eu disse, já era um amigo antigo, ele conhecia, né, a pessoa, sabia que era uma pessoa confiável, né, uma pessoa de personalidade ilibada, né, de conduta ilibada, e ele ficou meio balançado. E aquilo ficou ali, né? Durante um tempo, ficou ali cobrando dele, e aqui, né? Pensando, até que daí um tempo ele aceitou aquilo e foi, né? Com o senhor Fortier, ele foi à casa da senhora Roger. E lá ele encontrou a senhora Pleine Maison, seu Patier, e conversaram muito. Esse senhor Patier mexeu muito com ele, porque era um senhor maduro, era um senhor muito instruído, tinha um caráter muito calmo e frio, né? Então falou para ele, e a esposa também, falaram sobre os fenômenos, mas falaram de uma forma tranquila, né? O senhor Patier era também aquela criatura criteriosa, então mexeu com Kardec. Mexeu com Kardec, que não era nada daquilo de muita empolgação, como o senhor Fortier falou com ele anteriormente. Então ele ficou ali, ele ficou mais balançado ainda. E aí ele foi convidado a participar de uma reunião na casa da senhora Pleine Maison. E lá ele presenciou o fenômeno das mesas girantes pela primeira vez. E viu aquela dança das mesas, né, as piruetas das mesas. E ficou muito impactado com aquela visão. Então, a partir daí, ele percebeu, né, que dentro daquele fenômeno das mesas girantes havia algo além, né, do que ele tinha suposto no primeiro momento, que era um magnetismo humano. Mas ele viu algo por trás, um efeito inteligente, né, como diz, por trás de todo efeito inteligente existe uma causa inteligente. Então, como sempre, o cientista falava muito forte dentro dele. Então ele começou a partir daí a frequentar as reuniões da casa da senhora Roger, da senhora Pleine Maison, e teve um contato com o senhor Baudin, a família Baudin, e foi também convidado, né, para ir à casa do senhor Baudin. O senhor Baudin tinha 2 filhas, adolescentes, de nome Julie e Caroline, eram meninas, né? E ali, aquelas 2 meninas, elas escreviam numa ardósia com auxílio de uma cesta que eles chamavam de carrapeta. Isso está lá no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, gente, descreve toda essa história de como aconteceram os fenômenos, as observações, os estudos de Kardec. Está tudo lá no Livro dos Médiuns. Então, eles usavam ali um processo que excluía toda a intromissão das ideias do médium, porque, na verdade, quem escrevia era a cestinha, né, com a presença das médiums, porque eram efeitos físicos, né, efeitos intelectuais e físicos também, porque elas conseguiam mover aquela cestinha e as perguntas eram ali formuladas
Inclusive as perguntas formuladas mentalmente eram respondidas. E o mais interessante é que as perguntas e as respostas dadas a essas perguntas, por vezes, tinham, por vezes não, a maior parte das vezes, eram respostas que estavam muito além do conhecimento daquelas meninas, daquelas crianças, né? Aquelas adolescentes que estavam ali. E nessa frequência que o Kardec manteve nessas reuniões, nessas casas, ele então ele viu ali, percebeu a presença de uma nova lei e decidiu se aprofundar. Ele tomou então a decisão de aprofundar seus estudos a fim de compreender as leis por trás daqueles fenômenos. O espírito Zéfiro, né, que nós já falamos ali, era um espírito que normalmente se manifestava nessas reuniões. E aí foi ele que revelou, né, a existência de uma das existências de Kardec, como Allan Kardec, né? Foi ele também que sugeriu o nome para pseudônimo de Kardec, e ele se manifestava tão normalmente em todas aquelas reuniões que acabou por se tornar um amigo, um espírito amigo de Kardec, e o auxiliou muito no trabalho da codificação. Era um companheiro mesmo. Kardec usou um método experimental, que é observar os fatos, comparava e deduzia as consequências, diferentes, né, do método da ciência comum, que formula hipóteses para chegar nos fatos. Kardec já tinha os fatos, observava, comparava e tirava as conclusões, concluía as consequências que partiam dali. Não eram ideias preconcebidas dele, tudo dele era com muito método, né? Com o desenvolver do trabalho, ele conclui que aqueles espíritos, né, que tinham sido almas de homens que viveram na Terra, no corpo, eles não possuíam plena sabedoria e nem a ciência integral das coisas, porque isso dependia do grau de adiantamento, da evolução de cada um. E esse fator foi muito importante, foi fundamental mesmo, para que ele não fosse, Kardec, não fosse mistificado e não fosse enganado por essas inteligências de alguns espíritos brincalhões que vinham dar informações falsas. Então, daí Kardec usava esse método, então ele só falava sobre o tema quando, depois de confirmar e reafirmar, né, com vários espíritos em vários locais. O espírito é o princípio aí da universalidade, né? Então, lá em 25 de março de 1856, ele ouviu pancadas em sua casa, né, e concluiu que devia ser alguém querendo passar alguma coisa. Através da médium Aline, ele então ficou sabendo que era um espírito que se denominou a Verdade, e lhe falou sobre a sua missão. Ele então procurou saber, né, sobre aquela revelação ali que o espírito fez, né, sobre a codificação que ele iria trabalhar, e com 3 confirmações depois, dizendo a mesma coisa, ele então ficou ali confiante com aquilo ali, sabendo também, porque o espírito falou para ele que ele não ia passar por bons pedaços, e que ele mantivesse, não falasse para ninguém, né, dessa missão, porque ele ia ter muitos opositores, ia sofrer muito e poderia vir atrapalhar o trabalho que ele fosse realizar. Então, que ele não comentasse muito sobre isso, não falasse sobre essa missão nem essa revelação. Em
em setembro de 1856, ele já estava com o Livro dos Espíritos pronto, mas ele submeteu aos espíritos para receber a aprovação deles. E eles disseram, né, que estava bom o trabalho dele, que ele podia publicar e que eles nunca o abandonariam. E vários espíritos assinaram, né, essa fala. Então, surge a primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Bom, nós vamos acelerar aqui porque o negócio já está grande. Depois veio a Revista Espíritas, os outros livros da codificação, que todos sabem quais são. Nós não vamos entrar aqui nessa análise. Depois veio o Auto de Fé em Barcelona, em 1858, 31 de 3 de 1869. Mentira, desculpa, gente. Não. O Auto de Barcelona. Cadê? O Auto de Barcelona foi em 9 de outubro de 1861. Isso. Foram queimadas mais de 300 obras, 300 livros. E isso trouxe notoriedade e trouxe publicidade à doutrina espírita. Embora Kardec, a princípio, ficasse muito aborrecido, os espíritos disseram para ele que ele tivesse calma, que aquilo ali ia ser muito importante para a doutrina, e foi. E no dia 31 de março de 1869, depois de tanto trabalho, de ter tanto sofrimento, ele morre conforme viveu, trabalhando, né? Deixou todas as obras lançadas, deixou livros para ser lançados também, e além dos livros codificados, os 5, ele ainda já tinha publicado também O que é o Espiritismo, que é um livro muito bom, que eu aconselho vocês todos a lerem. E ele morre de uma enfermidade do coração, por falta de repouso, né? Aqui já estamos bem em cima, nós vamos só ler o finalzinho aqui. Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Quem quiser ler mais sobre a biografia de Kardec, tem uma biografia escrita por Henri Sacy. Aqui no roteiro até fala desse Henri Sacy. Ele foi um observador também, auxiliar de Kardec, e tinha uma admiração de filho com Kardec. Então é quase um poeta. Vocês podem baixar e ler mais sobre Kardec, e vocês com certeza vão ficar muito felizes com as coisas que estão ali. Beijo, gente. Até a próxima.